Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu queria apresentar para vocês mais um livro da seção Leituras, né? Quando eu apresento aqui algum material com o qual eu tomei contato e que eu gostaria de repercutir com vocês. E o livro de hoje é esse daqui, ó, que é o Psicanálise na Ditadura, 1964-1985, História Clínica e Política, do Rafael Alves Lima. Esse livro foi publicado no finalzinho do ano passado, 2024, portanto, pela editora Perspectiva. E está na primeira edição dele por enquanto, ainda que eu tenha convicção que outras virão. E acho que é bom sinalizar de antemão, né, que eu conheço a trajetória do Rafael Alves Lima de longa data. Sou um contemporâneo, sou um colega, sou um amigo, sou um admirador. E isso, então, para assumir aqui o meu ponto de vista e com todos os vieses assumidos, poder declarar sem maiores pudores que eu acho importante inscrever esse livro dentro do que me parece ser a trajetória de um intelectual maior, dessa geração de psicanalistas que tem hoje, 2025, ali na casa dos seus 40 anos, né? Tem uma ampla comunidade nesse campo, né? Assim, o campo da psicanálise exercida, articulada a um certo grau de erudição ou de verniz acadêmico. É uma comunidade bastante abrangente, dispersa pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E eu não tenho a menor dúvida de que Rafael Alves Lima está ali entre os baluartes, né, entre os melhores representantes dessa comunidade. E esse livro entra, então, nesse campo. E aí vou comentar um pouquinho do que me parece ser o projeto do livro. O livro é derivado da tese de doutorado que o Rafael Alves Lima tinha defendido alguns anos antes, e vem aqui com um tratamento para viabilizar, né, uma publicação por uma editora que é uma editora fortemente acadêmica, mas ainda assim uma editora comercial, né? Isso faz com que o livro seja um livro bastante palatável na leitura, né? Rafael descreve muito bem, e é um livro que flui. Vale sinalizar, com todo respeito ao autor e à elegância da escrita dele, que vocês vão encontrar ali 2 ou 3 capítulos que tem uma conotação mais fortemente metodológica no começo, e que aí, para quem está interessado especificamente no tema do livro, pode exigir um pouquinho da paciência, porque ali discute-se a teoria da história e teoria dos métodos em historiografia e, eventualmente, a perspectiva burgesiana, a perspectiva sociológica amparada no sociólogo francês Pierre Bourdieu, que é a perspectiva que o Rafael adota, né, para articular o trabalho dele. E, bom, isso posto, então, o trabalho ele mergulha nesse tema específico, que é bastante claro, que é a psicanálise na ditadura brasileira. Tem um recorte específico que não aparece claramente no enunciado do livro, que é o enfoque na ditadura, onde ela esteve claramente comprometida com uma agenda autoritária de coerção, e essa coerção assumia uma conotação cultural evidente. Nesse sentido, ainda que a ditadura tenha de fato, né, durado desde 1964 até 1985, e de lá em diante, né, a gente não está mais num regime de ditadura, mas não dá para dizer exatamente que aquilo foi superado. De qualquer forma, o enfoque específico do trabalho são basicamente os anos de 1967 até 1979, que são os momentos em que tem uma perseguição cultural e institucional mais colocada, né, dentro do regime dos atos institucionais que se dedicaram a isso e que deram chancela institucional para que os agentes de governo fizessem perseguições, etc. E aí, posto isso, então, dentro desse recorte, o livro ele me parece ter 2 projetos principais. Um deles é um projeto polêmico, é um objetivo polemista, que é a recuperação crítica de uma formulação que a Elisabeth Roudinesco, que é uma historiadora da psicanálise, uma psicanalista atuando na França, está viva ainda, ela enunciou já faz bastante tempo, nos anos 80, se eu não me engano, que é a ideia segundo a qual a psicanálise depende de 2 condições sociais para poder operar,
que é o Estado de Direito e uma psiquiatria laica estabelecida, uma psiquiatria enquanto ciência, né, estabelecida. E aí, então, tem uma circunstância que vale contar, porque ela de fato posiciona o trabalho do Rafael ao largo, né, do trabalho, que é o Rafael teve essa oportunidade de interpelar a Roudinesco e perguntar o que ela achava da circunstância de, no Brasil, num momento em que a gente teve uma ditadura civil-militar e, portanto, uma ruptura do Estado Democrático de Direito, como isso pode ser conciliado com o fato de que esses são os anos que foram chamados pelo Eduardo Mascarenhas, mas a gente chama disso desse jeito até hoje, são chamados de boom da psicanálise. O boom da psicanálise é um momento de explosão da psicanálise na cultura e no horizonte das práticas clínicas, onde a gente tem uma proliferação de instituições, de manifestações culturais pautadas pela psicanálise e também, quantitativamente, da quantidade de pessoas praticando psicanálise no território nacional. Isso parece conflitar um pouco com o argumento que a Roudinesco coloca de maneira super taxativa no texto dela, né? Olha, a psicanálise tem essas duas condições. Tem que ter Estado de Direito, tem que ter psiquiatria laica, senão não tem jogo e pronto, acabou. E aí, Rafael e um colega, que esqueci o nome agora, perguntam para a Roudinesco nessa entrevista. Mas e aí, no Brasil a gente, durante a ditadura, teve não só a psicanálise permaneceu, como ela proliferou, assim, ela desabrochou. O que você acha disso? E ela, bom, assim, não vou polemizar demais aqui, mas ela me sai pessimamente mal, assim. Ela falou, olha, a gente, durante a ditadura no Brasil e nas ditaduras latino-americanas em geral, não teve uma abolição do direito de associação, então a psicanálise pôde continuar contando com as suas instituições, tinha alguma salvaguarda institucional para o exercício da prática por parte de psicanalistas que já estavam operando. Então, nesse contexto, não teve um constrangimento que impedisse a livre associação, porque ela faz uma espécie de expansão metafórica, né, do que livre associação significa. Não só a regra fundamental da psicanálise, mas um direito meio social, né, de ir e vir, por assim dizer. E aí ela solta essa, e aí foi, então, havia opções. As pessoas não estavam constrangidas a ponto de suprimir o direito de livre associação. Existiam opções. Ela termina a resposta dela assim: existiam opções. E aí o Rafael, ele é um gentleman, né? Então ele não falta com respeito, como diz em momento algum do livro. Mas fica muito claro que ele não acompanha e que, assim, elegância à parte, elegante é ele, não sou eu. Do Roudinesco, cara, você não entende nada do Brasil, então você tá soltando essa pataquada aí porque você não sabe o que aconteceu aqui, cara. Porque ela solta um lance tipo, olha, então, na Alemanha nazista, a psicanálise foi perseguida enquanto ciência judaica. E na União Soviética stalinista, a psicanálise foi perseguida enquanto ciência burguesa. Na América Latina foi diferente, ela não foi perseguida. Que é um jeito tosco, assim, de lidar com a coisa, honestamente, né? Então, ou é uma tautologia do tipo, olha, onde a psicanálise não pôde acontecer, ela não pôde acontecer. Onde ela pode acontecer. E aí, nesse sentido, a formulação dela não ajuda em nada, né? Ou é uma fuga pela direita, assim, né? Que mal dizendo. Então, o livro do Rafael, ele entre outras coisas, ele é posicionado para dar visibilidade para as nuances que estão em causa no horizonte dessa formulação, porque é uma formulação que é repetida à torta e à direito, todo mundo fala essa regrinha, né? A regra da Roudinesco, regra meio de professor de cursinho, né? Tem duas condições para psicanálise, e aí o povo repete isso à torta e à direito. E aí, uma das coisas que o Rafael quer fazer é complexificar esse cenário. Ele falou, gente, não é tão simples não. Né? Então ele se dedica no livro a mostrar que há nuances. E aí ele acompanha minuciosamente como isso acontece. E aí entra o segundo objetivo do livro. Que me parece que, além de querer polemizar com essa formulação lapidária e equivocada da Roudinesco, Rafael se propõe a inglória tarefa de elevar o patamar da discussão da psicanálise no que diz respeito ao cotejamento da sua própria história e da sua função social, cultural e política.
Então, Rafael pega um período decisivo na história do Brasil para tentar sinalizar que a comunidade psicanalítica, se ela quer estar à altura da sua função, ela precisa conseguir se olhar de frente. E isso implica sofisticar os próprios recursos de pesquisa, tratar de maneira mais generosa os arquivos que ela produz de si própria, ou seja, como ela estabelece a própria memória, que tipo de política de memória a gente tem, confrontar uma certa política do segredo que acompanha a história da psicanálise desde a instalação dos arquivos Freud em condição de sigilo perpétuo em Washington, e aí com prazos diversos, eu sei, mas o fato de existir sigilo perpétuo é uma questão, né? Não vigora sobre toda a documentação que está arquivada lá, mas vigora sobre parte dela, já é grave o suficiente. E o ponto aqui é que isso talvez seja paradigmático de políticas que se instalaram em outras esferas da institucionalidade psicanalítica. E no Brasil, infelizmente, parece ter acontecido o mesmo. Então, por esses motivos, e provavelmente por outros ainda, que não me ocorreu elencar aqui, Rafael se propõe essa tarefa de fazer um trabalho metódico, robusto, rigoroso, ambicioso e abrangente, para mostrar que se a psicanálise tiver as condições de aprofundar um olhar sobre si própria, muito tem a se ganhar com isso. E aí, essa me parece a montagem do livro. Então, primeiro, polemizar com a formulação da Roudinesco, que ele não diz, mas eu quero dizer, é uma formulação equivocada, e ele demonstra isso claramente, e sofisticar o debate. Então, eu poderia vir aqui e querer lacrar para cima de vocês e falar: o Rafael prova por A mais B que a Roudinesco está viajando, que a psicanálise é uma grande parceira de estados de direito excepcional, né? Estados de exceção, e que autoritarismo compõe bem com a psicanálise, e que a psicanálise brasileira tem um quê de autoritário. Eu podia meter esse tipo de lacração polêmica aqui. Agora, isso não faz justiça à sofisticação do trabalho do Rafael. O Rafael não está querendo solução simples. Ele, a bem da verdade, né, assim, rigoroso que ele não aceita nem solução complexa. Porque, como um bom pesquisador, ele gosta das formulações que levantam perguntas inquietantes o suficiente para pôr em movimento dinâmicas sociais que precisam ser postas em movimento. Então, a ideia que me parece derivar da tese não é tanto... Psicanálise na ditadura foi assim, assim, assado, então a gente entende isso aqui e aí a gente pode derivar disso tal coisa. E disso sai um post pirotécnico de Instagram e o cara teve ali 5 minutos de fama dele. Rafael tá querendo mais que isso. Ele merece bons minutos de fama, não sei quantos. Mas o objetivo não me parece ser se alçar a uma certa projeção formulando máximas peremptórias sobre o que a psicanálise foi na ditadura. Ele abre uma frente de discussão que permite a gente contemplar elementos da história da psicanálise de forma muito mais sofisticada do que a gente se habituou a fazer. Então, talvez o melhor exemplo nesse sentido seja o episódio em torno do Amilcar Lobo. É um episódio muito falado em psicanálise. Quem não sabe notícias sobre esse episódio, leia o livro do Rafael. Muito se falou a respeito no meio psicanalítico, né? Tem muito trabalho acadêmico, muito trabalho de divulgação, tem muita coisa feita. O Rafael pega esse terreno repisado, pareceria repisado à exaustão, e ele reposiciona a coisa com um grau de complexidade que permite encontrar estofo para muitas novas pesquisas. Onde pareceria que é uma anedota hoje em dia, porque, bom, depois que foi entendido o assunto, a gente retoma ele para seguir adiante, né? E aí o Rafael volta lá e fala: não sei se a gente entendeu, não. Dá para melhorar isso aí. E ele abre as frentes, né? Tem uma prosa que é característica do Rafael, já aparecia em produções anteriores dele, em que você encontra boas provocações. A gente também encontra boas formulações com uma conotação peremptória, do ponto de vista do estilo.
Então ele tem colocações que têm uma conotação peremptória. Ele formula coisas sobre a psicanálise brasileira, sobre os personagens da psicanálise brasileira, personagens da cultura brasileira. Isso aparece às vezes no estilo. Mas ao largo do livro, o movimento do trabalho é um movimento de abertura e de semeio de inquietações. Ele semeia inquietações ao longo do trajeto inteiro. Muitas perguntas que ele consegue levantar porque ele pesquisou, então ele achou coisas. Aí ele entra na minúcia e ele não sai dali com um resultado lapidar formulado. Ou, por exemplo, interessante nesse sentido específico, talvez seja Virginia Bicudo. Virginia Bicudo, ninguém falava dela até relativamente pouco tempo atrás, mas falava muito pouco dela. Aí ela ganhou uma certa projeção e ela virou, com todo respeito, uma espécie de logomarca, uma logomarca da necessidade de valorizar a trajetória do povo preto e das mulheres no contexto da história da psicanálise do Brasil. A gente precisa valorizar essas figuras. Olha aí Virginia Bicudo, heroína, né, mulher preta, egressa das classes populares, que fez uma trajetória aí, enfim, meteórica dentro da psicanálise, ajudou a consolidar a psicanálise no Brasil, né, uma pioneira. E aí o Rafael, ele traz tantas camadas, cara, sabe? Ele sofistica tanto essa cena, e isso não é para promover desprestígio. A Virginia Bicudo não sai menor do trabalho do Rafael. Ela sai uma figura mais potente em termos de pensamento. A gente consegue pensar mais a partir desse tipo de figura. E esse me parece o objetivo maior do trabalho, esse me parece o mérito maior do trabalho, esse me parece o motivo pelo qual esse trabalho tem que ser lido por quem se interessa pelas interfaces entre a psicanálise, o Brasil, a história do Brasil, a função social e cultural da psicanálise e a trajetória, né, a institucionalidade psicanalítica no Brasil. Então o mérito maior, para voltar para ele e para reforçar esse ponto, o mérito maior do trabalho, se eu tiver que eleger um, é essa capacidade e essa profundidade do comprometimento do Rafael com o estabelecimento de uma plataforma crítica de investigação. Então esse livro, ele abre as condições de reflexão crítica sobre a psicanálise, sem falsas soluções, sem falsos problemas, com muitos bons problemas bem fundamentados, bem posicionados, desvencilhados das armadilhas da retórica fácil e do lacradorismo tão comum no meio psicanalítico. E aí o que a gente encontra é pano para manga. Então, num certo sentido, poderia, e aí estou eu aqui lançando frases com uma conotação lacradora, né? Mas eu acho que, assim, no caso vale. Faço de maneira respeitosa. Eu acho que o Rafael posiciona a psicanálise de forma tal que ela possa se posicionar sem pretensão à autoanistia. Então, uma psicanálise que não vai se eximir da própria responsabilidade e que, portanto, também não vai se eximir da própria história. Esse é o grande problema, como todo mundo sabe, da anistia ampla. Um tampão na história, um tampão no direito à memória, um tampão no trabalho de reconciliação social. Isso, certamente, deu errado na trajetória recente do Brasil, e Rafael aponta para a oportunidade de a psicanálise não fazer isso consigo mesma. Tá? Então tem vários desafios que ele levanta lá, tem algumas pautas que ele elenca lá, e aí acho que não vem ao caso de ficar entrando nos argumentos específicos, mas eu queria de fato recuperar essa trajetória. É um livro, sim, longo, né? Assim, letra miúda, essa formatação da perspectiva que eu já tive ocasião de criticar no passado. Então, letra miúda, pouco espaço entre linhas e, no entanto, um livro grande, ainda assim, né? Um livro que beira aí as 400 páginas. Exige fôlego? Exige fôlego. Agora, é um intelectual generoso, cara. É um dos maiores pensadores da psicanálise dessa geração. É um trabalho que encara um dos espinhos principais da psicanálise brasileira.
E é um cara que traz espaço para pensar sobre esse campo que ficou tanto tempo relegado a ou lacradorismo crítico ou lacradorismo conservador. E aí eu acho que o Rafael nos abre essa oportunidade de transpor o lamaçal do lacradorismo e chegar no campo da reflexão crítica e da tentativa de reconciliação com a própria história e com as tensões que pautam a história da psicanálise no Brasil. Então é isso, aproveito para agradecer aqui publicamente ao Rafael pelo petardo, pela fantástica produção. E espero que todo mundo que se interesse por psicanálise, se interesse pelo Brasil, se interesse por democracia, se interesse por pesquisa de qualidade, que corra atrás do livro, prestigie e leia. Tá bom? É isso, gente. Obrigado aí pela companhia e a gente se encontra em breve para mais errances por aí. Um abraço.